Fala, meu querido, chegamos com a terceira questão aqui da prova da Unicamp, segunda fase. Essa questão agora ela vai falar um pouquinho para a gente sobre calorimetria e também sobre energia de um fóton. Então, ela é uma questão como tradição aqui na Unicamp, abordando um tema no item A e no item B, um item totalmente diferente daquele abordado no item A, mas ainda sobre algum contexto geral. Ele vai falar sobre a geração dos chips aí, que é a futura geração dos chips. Então a gente vai estudar ela com bastante cuidado para você poder entender o que está acontecendo. Bora então? Bora em fazer esse exercício? Então ele conta para a gente o seguinte, ó. A fabricação da próxima geração de chips, prevista para a entrada do mercado de 2024, com maior velocidade no processamento e menor consumo de energia, é baseada na tecnologia da litografia com a luz na região do ultravioleta extremo. Nesse processo, gotas de estanho são bombardeadas com pulsos de laser que dão origem a um plasma que emite radiação com comprimento de onda na região do ultravioleta extremo. Tá bom, então ele conta pra gente o que acontece nessa nova geração de chips aí que vai entrar no mercado do ano que vem. E aí ele começa já perguntando o seguinte, ó, para a formação do plasma, inicialmente eleva-se a temperatura da gota de estanho através de um bombardeamento de um pulso de laser. O estanho tem densidade de 7 vezes 10 a terceira quilograma metro cúbico, calor específico 200 joule por quilograma grau Celsius, e também tem um volume de 2 vezes 10 a menos 14 metro cúbico, e ele quer saber qual que é a quantidade de calor para elevar a temperatura de 25 até 175. Quando a gente fala de elevação de temperatura, a gente fala de calor, né? E aí é o bom e velho que macete que vai ser usado aqui para poder resolver essa questão. Então, ó, a gente coloca aqui que a equação do que macete vai servir como praxe. Ih, deu pau aqui. Que macete. O que macete como resolução desse exercício. Só que você está vendo que ele não deu em nenhum momento o valor da massa, né? Então a gente vai usar, ao invés do lugar da massa, a gente acha a relação entre volume e densidade. Uma vez que você talvez seja acostumado a reescrever que densidade é massa sobre o volume. Se você isolar a massa, fica sendo a densidade vezes o volume aqui encontrado por ele. Dessa maneira, no lugar da massa, eu vou escrever que é a densidade ρ vezes o volume, e aí o resto eu escrevo como estava aqui já definido. Calor específico vezes variação de temperatura. Aí, nesse caso, o que nós vamos fazer? Vamos colocar aqui cada um dos valores. Ó, por exemplo, a densidade dele é de 7 vezes 10 a terceira. Vamos ficar atento às unidades, tá? Então, a unidade que a gente tem aqui é quilograma metro cúbico. O volume está em metro cúbico. Isso vai gerar para a gente uma solução que está em quilograma. Porque quando eu fizer quilograma por metro cúbico vezes metro cúbico, a gente pode cortar esse metro cúbico. Então aqui vai dar 2 vezes 10 a menos 14. Isso já é bom para a gente, está em quilograma. E melhor ainda quando a gente vê que o calor específico está em joule quilograma, que vai poder novamente cortar aqui. Então aqui é 200, 200 e a variação de temperatura está em graus Celsius. Então, inevitavelmente, eu vou achar uma resposta em joules, tá bom? Então, essa é a solução que a gente tem. Só que agora eu vou escrever esse número para ficar um pouquinho mais fácil para a gente na forma de base 10 aqui. Esses dois primeiros já estão bonitinhos para a gente em base 10, mas os outros dois nós vamos escrever o 200 como 2 vezes 10 ao quadrado e o 150 aqui, que é a subtração de 175 menos 25, vai ser 1,5 vezes 10 elevado ao quadrado. Quando você faz essa conta, a quantidade de calor que a gente tem aqui no sistema vai ser 7 vezes 2 vezes 2 vezes 1,5. Se você pegar esses 7 vezes 2 dá 14, vezes 2 dá 28, vezes 1,5, isso dá 42. 42 vezes 10 elevado à terceira menos 14 dá menos 11. Menos 11 com 2, menos 9. Com 2, menos 7. Então dá 42 vezes 10 a menos 7 joule. Se você quiser escrever essa resposta em algarismos significativos, isso dá 4,2 vezes 10 elevado a menos 6 joules. Veja, eu diminuo esse número, aumento aquele, o próximo depois de menos 7 é o menos 6. Então, essa é a quantidade de calor que nós temos aqui para aquecer esse material aí do chip, a quantidade de calor necessário para sair lá de 25 e chegar até 175 graus Celsius. Maravilha, então essa é a resposta do item A.
Agora vamos para o item B. Então, um pulso de laser de comprimento 10 micrômetros, lembra micro 10 a menos 6, é usado em um experimento de teste para a formação do plasma. A potência do laser em função do tempo tem perfil do triângulo retângulo, como representado na figura na forma de energia total do pulso é dada pela área sobre a curva. Então, a energia total desse pulso, ele está dentro desse intervalo aqui, ó. Então, você está vendo que a área, se eu calcular essa área aqui, eu calculo a energia total aqui desse pulso que ele nos disse. E aqui a área de um triângulo, né, que a gente vai poder achar. Sabendo que a energia só de um fóton é dada por EHF, né, cujo o H dele é 7 vezes 10 a menos 34, e a frequência é a frequência desse sistema, a gente vai comparar quantas vezes mais ele vai ter nesse sistema. Então a pergunta é, sabendo que tal é frequência, quantos fótons contém esse pulso de laser? Porque a gente vai achar a energia de um fóton só e ver quantas vezes maior é a dessa área aqui realizada por esse sistema. Então vamos começar por achando a energia de um fóton. A energia de um fóton ela é dada por EHF. Eles falou isso para a gente aqui. E você que está acostumado a trabalhar com essa parte da física contemporânea, você está também bem prático a gente escrever que a velocidade da luz, que é lambda vezes f, você pode escrever que a frequência é c sobre lambda. Porque ele me deu o lambda, que ele não deu a frequência, né? Então, no lugar desse f, eu vou colocar que é c dividido aqui por lambda. E vou às contas. Ó. Então, dá 7 vezes 10 a menos 34, aqui, vezes a velocidade da luz, 3 vezes 10 elevado à oitava, e tudo isso dividido aqui por 10,5 vezes 10 elevado a menos 6. Dava para a gente simplificar aqui, ó, 3,5 vezes 2 dá 7, e 3,5 vezes 3 dá 10,5. Você pode simplificar de novo o 3 com o 3. A energia de um fóton nesse comprimento de onda é 2 vezes 10 elevado aqui, ó. Quando você passa para cá, 2 vezes 10 elevado a menos 20 joules. Porque ó, passou para cá e virou 14, com menos 34. Essa é a energia de um fóton. Ok? Então, essa aqui, nesse comprimento de onda, a energia de um fóton é dada por 2 vezes 10 a menos 2 joules. Agora, nós vamos achar qual que é a energia total desse pulso, né? E a energia, ele nos falou que é numericamente igual à área desse gráfico de potência por tempo. Bom, não delta T, potência por tempo. E aqui a área que a gente tem é um triângulo. Então essa energia que a gente vai encontrar é dada como a base vezes a altura sobre 2. Veja, a base dele vale de 100 até, na metade entre 250 e 300, então é 275, né? Então essa distância daqui até aqui dá 175 vezes 10 elevado a menos 9. E a altura dele é 8 vezes 10 a sexta. 8 vezes 10 a sexta ou a quinta? 10 a sexta. 8 vezes 10 elevado a sexta. Tudo isso dividido aqui por 2. Ok? E quando você resolve esse valor, a gente vai encontrar aqui o resultado. Se você fizer 175 vezes 8 dá 1.400, por 2 dá 700. Dá 700, então, vezes 10 elevado a menos 3, isso dá a mesma coisa que 0,7 joules. Então, essa energia, a gente pode colocar aqui entre parênteses, que é a energia total. Então, veja, se nós temos para um fóton essa energia, quanto eu vou ter para a energia total? Quantos fótons vão ter para que eu possa considerar cada um deles? E a gente vai considerar uma regrinha de 3. Ó, que se um fóton aqui ele tem 2 vezes 10 elevado a menos 20 joules, x fótons vão ser 0,7 joules. Multiplicando isso em cruz,
a gente vai colocar que é 2 vezes 10 a menos 20 vezes x. Eu posso escrever esse 0,7 como 7 vezes 10 elevado a menos 1. Então, o meu x, que é a resposta que nós estávamos procurando, é 7 vezes 10 a menos 1 sobre 2 vezes 10 a menos 20. E isso daqui dá um total de fótons de 3,5 vezes 10 elevado a 19, vamos colocar aqui embaixo, fótons. Essa então é a quantidade total aí de fótons que têm nesse pulso, né? 3,5 vezes 10 elevado a 19 fótons como sugestão aí de resposta para o nosso exercício. Tá bom? Então eram duas questões, uma falava sobre calorimetria e a outra sobre a energia de um fóton. Estão as duas respostas aqui esperadas por vocês. Ficou com alguma dúvida? Deixe seus comentários aqui para a gente poder te ajudar. Se não, não esquece de deixar seu like por aqui. Grande abraço e até a próxima. Valeu!